Olá, tudo bem? O meu nome é Alice Salvo Sosnovski, eu sou jornalista, especialista em empreendedorismo e professora de negócios, de marketing e de comportamento empreendedor. E é por isso que eu estou aqui hoje com vocês para falar sobre intraempreendedorismo. Qual que é o pulo do gato para a gente consolidar negócios? Eu queria começar falando, mesmo para quem empreendeu, começou um novo negócio, ou para quem está dentro de uma corporação, se a pessoa já se sentiu, se você já se sentiu rondando em círculos, assim, sem saber muito para onde ir. Né? Todo mundo, de certa forma, sente essa sensação algumas vezes, porque o mercado muda com muita rapidez, o resultado a gente planeja de uma forma, não é exatamente aquilo que a gente esperou, e para isso a gente tem que estar sempre tirando um coelho da cartola, né? Sempre tentando fazer alguma coisa nova, engajar as pessoas que estão em volta da gente, se a gente é um líder, se a gente é dono do próprio negócio, e para isso tem competências, tem habilidades muito importantes que a gente tem que desenvolver, que são habilidades que a gente chama de habilidades intraempreendedoras. Qual que é a diferença entre o intraempreendedorismo para o empreendedorismo? Eu, como especialista em empreendedorismo, já escrevi livros sobre isso, estudei muito a fundo. Empreendedorismo é um conceito que vem há muitos anos, que fala que é você pegar inovar, criar alguma coisa nova, onde não existe, mudar realidades. E o intraempreendedorismo? É um conceito criado um pouco mais para frente, lá para a década de 1980, onde mostra que mais do que você começar, é você ter a capacidade de continuar um negócio. É ter a habilidade, por exemplo, da perseverança, da resiliência. Porque começar, você tem que ter muita energia, mas continuar também exige essa energia, essa competência, que é muito importante. É agir com estratégia, é saber engajar as pessoas no seu propósito. A gente tem uma mania de falar, né, que o negócio é ser fogo de palha. Então, fulano é fogo de palha. Fogo de palha é quando a gente começa bem, mas a gente não termina. Então, é ter a acabativa, essa vontade, essa energia para você continuar bons negócios, né? Quando você é empreendedora do seu próprio negócio, você fala assim, pronto, eu já empreendi meu negócio e agora eu não sei para onde que ele está indo. É aí que você tem que ativar essa energia intraempreendedora. E é ela que vai conquistar outras pessoas, é ela que vai trazer novas competências, novas ideias, novos rumos para o seu negócio ir crescendo cada vez mais, se consolidando no mercado que você quer e mudando, né? O mundo muda com uma velocidade que a gente mal consegue acompanhar. Então, assim, é com isso, com essa energia intraempreendedora que a gente consegue avançar. E para isso, como eu disse, eu já estudei empreendedorismo, estudo empreendedorismo, sou pesquisadora dessa área, tenho mestrado nessa área, há muitos anos mentorando, dando aula para mulheres empreendedoras na Rede Mulher e em vários outros lugares. Eu consegui separar competências que eu considero essenciais para a gente criar e manter, principalmente manter um negócio. É o que eu chamo do combustível secreto. É um combustível que funciona como um motor dessa atividade intraempreendedora. Então, você vai trabalhar isso dentro de você e vai trabalhar isso com seus funcionários, com seus colaboradores, com fornecedores, com seus clientes, para todo mundo se apaixonar pelo negócio, não é verdade? O empreendedorismo tem muito a ver com a paixão. E não é à toa ali que a primeira competência, o primeiro princípio que eu chamo de apaixone-se. O apaixone-se tem a ver com o autoconhecimento. E aí eu trago para vocês aqui, para a gente ficar numa parte bem prática, bem mão na massa mesmo, uma planilha, né, uma ferramenta chama análise SWOT pessoal. Quem é da área de administração, de empreendedorismo, conhece bem essa análise SWOT, né? Quando você analisa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, você pode fazer isso para você mesma, para a sua equipe, para a sua empresa, para o seu mercado. Então, quer dizer, você começa fazendo uma análise sua e depois você vai ampliando essa verificação. Né? As suas forças é quando você sabe quais são as habilidades que te fazem forte, se você é boa de se comunicar, se você é boa de colocar a mão na massa, o que a sua empresa faz que é diferente dos concorrentes e tal. As fraquezas, né, tem a ver com seus pontos fracos, ninguém tem só fortaleza, a gente tem que reconhecer nossos pontos fracos, a gente saber no mercado que a gente atua quais são as oportunidades que a gente pode aproveitar a partir das nossas forças, né, e a partir das fraquezas dos concorrentes, porque os concorrentes também têm forças e fraquezas,
e as ameaças que a gente tem. Então, quando a gente tem alguma questão externa que não depende da gente, a guerra, a taxa Selic, essas coisas não dependem da gente. Então, isso é uma ameaça que vem externo, mas nem por isso a gente não pode estar preparado. Pelo contrário, temos que estar preparado. Então, quando a gente faz essa análise, esse autoconhecimento, não só da gente mesmo, como do que nos cerca, da nossa empresa, a gente consegue saber para onde que a gente vai. Né? Quando a gente sabe onde a gente está, a gente sabe para onde vai chegar. E aí entramos na segunda competência que eu considero essencial para você ativar as suas habilidades intraempreendedoras, que é essa capacidade de vislumbrar. Vislumbrar oportunidades onde as pessoas só veem problemas, vislumbrar novas formas de fazer a mesma coisa. Então, a gente tem aí a tecnologia mudando tudo, colocando tudo de ponta cabeça e muitas vezes, né, na maior parte das vezes, fazendo a gente fazer as coisas mais rápido, então aí a gente pode criar novos negócios, novas formas de atender, então a gente tem que enxergar essas novas possibilidades. Eu gosto de dizer que o vislumbre é muito mais do que o olhar a gente está vendo que existe, o vislumbre a gente está projetando uma coisa que não existe, e aí a gente vai atrás de colocar isso e executar, fazer acontecer, né? Então a gente tem que se antecipar aos problemas para achar as ameaças e principalmente ter uma visão estratégica. A visão estratégica, ela não fica só focada nos problemas, ela pensa muito além, ela vislumbra o futuro mesmo, ela está muito mais focada no que pode ser, não no que é, né? A gente, como empreendedor, a gente está aqui sempre querendo avançar, mesmo quando a gente é funcionário de uma empresa, a gente pode ser intraempreendedor e está sempre querendo crescer na carreira. A terceira competência é o que eu te falei, a mão na massa. Então, a mão na massa é a gente quando você vislumbra onde você quer chegar, mas aí você tem que fazer acontecer. A Ana Fontes, né, a fundadora da Rede Mulher Empreendedora, ela deu uma entrevista para mim uma vez onde que ela falou executar, executar, executar. Então, esse era o pulo do gato, né? Então, não adianta nada você planejar se você não souber executar. E para isso eu trago uma ferramenta que é outra ferramenta essencial, super bacana. Para quem não conhece, chama Meta Smart. Ela é muito usada, né, em os workshops, empreendedores, eu uso bastante com os meus alunos também, que é quando você transforma os objetivos, que são muito abstratos, como eu quero aumentar minhas vendas, tá? Mas você quer como, onde, quando, por quê, né? Você transforma isso numa meta bem específica. Então, o SMART é um acrônimo para você fazer uma meta específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, por exemplo, o exemplo do quero aumentar as vendas, isso não é uma meta, isso é um objetivo, um sonho, um desejo. Uma meta é quando você diz, eu quero aumentar o meu faturamento em 20% nos próximos 3 meses. Como? Conquistando 5 novos clientes corporativos. Você percebe que aqui você tem uma meta muito específica, mensurável, você quer aumentar em 20%, você quer fazer isso conseguindo 5 novos clientes em 3 meses. Então, você está dando todos os detalhes. Aí é só pegar e fazer, é ligar para os seus clientes, para os seus prospects. Então, fica muito mais fácil de você imaginar essa meta sendo concretizada. Essa é uma ferramenta super útil para os nossos planejamentos, né, das nossas empresas, das nossas carreiras, das nossas vidas, inclusive. O quarto princípio, gente, tem a ver com compartilhar, com colaborar. E aqui eu achei legal, até coloquei uma foto de um encontro da Rede Mulher Empreendedora, onde tem essa energia aí super bonita, né? Um monte de mulher junta, trocando, fazendo networking, se conectando, ajudando, sendo ajudada, criando redes de apoio. A gente não consegue empreender nem nos negócios, nem na vida sozinho. A gente não faz nada grande, nada muito bacana se a gente estiver sozinho. Então, a colaboração, essa história de você criar vínculos de verdade com as pessoas, que tem a ver com seus propósitos, é muito importante. Não é um discurso abstrato, não. Pelo contrário, a gente vê a própria Rede Mulher Empreendedora foi criada com esse propósito, com esse princípio. Eu estava lá desde o início com a Ana Fontes, então posso dizer que a gente criou, sim, uma rede que hoje ultrapassa aí as fronteiras, né, até do Brasil, porque a gente está fazendo esse network autêntico. A quinta competência tem a ver com a persistência. Então, a gente não empreende na vida, em nada a gente faz na vida, se a gente não tiver persistência, se a gente não tiver paciência,
para deixar as coisas brotarem, crescerem. Trago aqui uma analogia, né, uma imagem muito forte do bambu. O bambu é uma árvore fininha, mas que ela tem uma raiz muito forte, muito consolidada, e é por isso que ela enfrenta tempestades e não quebra, né? Dizem que o bambu enverga, mas não quebra de jeito nenhum. E como é que a gente consegue, diante das dificuldades, dos desafios da vida, como é que a gente consegue não quebrar? Quando a gente cultiva a nossa inteligência emocional, quando a gente consegue descansar, parar, respirar. A mulher empreendedora não vive só, né, a profissional de qualquer área, não vive só trabalhando, a gente tem dupla, tripla, né, 4 jornadas por dia, é casa, é filho, é trabalho, são os pais, enfim, tem muita coisa para a gente fazer, então se a gente não parar, não respirar, a gente não consegue seguir adiante, e mudar nossas estratégias, nem sempre a gente consegue, né, a gente pensa num caminho, faz uma meta smart, mas de repente não era aquele caminho, de repente o mundo mudou, coisas que estavam fora do nosso alcance, a gente pode mudar um pouco a estratégia, o caminho, sem modificar os nossos princípios, a nossa essência, porque aquilo que a gente é a nossa maior fortaleza, é aquilo que a gente tem que manter. Então, a persistência, e eu trago de novo o bambu, né? Essa raiz forte tem a ver com a nossa essência. Quando a gente tem uma raiz forte, a gente consegue se moldar, ter flexibilidade, adaptabilidade, é uma competência que tem muito a ver com persista, para a gente navegar nesse mundo louco que a gente vive, né? E por fim, gente, eu acho que uma das habilidades mais bacanas, todas são muito importantes, mas eu gosto principalmente dessa, que é a habilidade capacidade de se transformar, a capacidade de se reinventar. Aí eu trago uma pesquisa que mostra que 40% do nosso dia é feito dos nossos hábitos automáticos. A gente roda no piloto automático todos os dias, acorda, lava o rosto, escova os dentes, faz isso, pega o café, manda o e-mail, vê o WhatsApp, liga no Instagram, vai ver no TikTok. Isso são hábitos automáticos. Isso pilota a nossa vida, muitas vezes. A gente tem que tomar consciência de o que a gente quer, quem somos nós, onde que a gente quer chegar, para a gente conseguir ir para um lugar diferente do que a gente está fazendo. Então, se a gente sair um pouco desse piloto automático, e como é que a gente faz isso? Aprendendo novas coisas, conversando com pessoas diferentes, trocando com quem pensa diferente da gente, né? Não adianta só ficar nas nossas bolhas de pensamento, no nosso mercado. Então, se você trabalha com educação, vai ver a parte de moda, de alimentação, vai nos encontros da Rede Mulher Empreendedora, que tem pessoas diferentes, de diferentes mercados. Converse, de repente o problema de uma empreendedora pode ser o seu problema também, juntas vocês trocam, né, os funcionários profissionais de uma área, quando se junta marketing com vendas, com jurídico, com financeiro, pode conversar e ali rolar muitas coisas interessantes. Então, assim, quando a gente está disposto a trocar nossas perspectivas, a ampliar nosso repertório, a gente tem essa capacidade de se transformar e de se reinventar. E o empreendedor, a empreendedora, nada mais é do que esse ser que está sempre disposto a mudar a si mesmo, mudar realidades. Não é fácil, a gente está acostumado a ir para o automático, mas a gente pode sim sair da nossa zona de conforto e ir atrás de novas conquistas, né? Aqui, de uma forma muito rápida, eu ensinei para vocês 6 princípios, 6 competências que são essenciais para a gente ativar essa nossa habilidade intraempreendedora. E para isso a gente tem que treinar diariamente. É que nem na academia. A gente não vai na academia só uma vez por semana. A gente tem que todo dia treinar um pouquinho. Com soft skills é a mesma coisa. A gente tem que repetir, a gente tem que todo dia fazer alguma coisa, a gente tem que se avaliar, se colocar à prova o tempo inteiro para a gente se desenvolver, né? E desenvolver nossas capacidades empreendedoras. Para terminar, eu queria deixar um exercício prático para vocês. Escolha de uma dessas 6 competências, alguma que vocês acham que faz sentido para vocês, se vocês querem vislumbrar, se vocês querem compartilhar mais, participar de evento de networking, e preencha um compromisso público, né? Nas próximas 2 semanas eu vou desenvolver isso, através disso, medindo tal coisa com a meta tal. Fazer quase que uma meta smart, onde você escreve isso e se compromete publicamente com seu desenvolvimento pessoal, profissional, e consegue colocar isso, essa energia para fora e conquistar, inspirar e engajar novas pessoas.
Espero que isso tenha ajudado vocês, esse conteúdo tenha ajudado, tenha inspirado vocês. Fico à disposição, deixo depois os meus contatos aqui, podem entrar em contato comigo pelo LinkedIn, pelo Instagram. Vai ser um prazer trocar com vocês e ver como é que vocês estão desenvolvendo essas competências, tá bom? Obrigada.